Bom dia, Dr. Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade para esta entrevista ao antagonista. O motivo desta nossa conversa é justamente para a gente ter um pouquinho da visão de quem conhece o setor, um pouquinho do que está acontecendo no mercado internacional. Ontem tivemos uma queda recorde, né, no preço do barril do petróleo, em função da queda da demanda, tudo aí decorrente dessa pandemia da Covid-19, e obviamente que isso tende a impactar aqui o nosso mercado. Primeiramente, gostaria de uma avaliação sua sobre esse cenário e como o Brasil está colocado nele. Cláudio, bom dia. É um prazer falar com você e com todos que nos assistem. Aparentemente, nós vivemos a idade das pandemias. Se nós olharmos desde o início do século XXI, já tivemos vários surtos epidêmicos locais e globais até. Tivemos o SARS, a H1N1, o MERS, Ebola. Tivemos alguns que atingiram mais duramente o Brasil também, com a dengue, o Zika vírus, a chikungunya, e simplesmente o mundo todo não estava preparado para isso. A nossa, como cidadãos, como os formuladores de política econômica, tiveram como única opção promover uma brutal recessão como medida de saúde pública. Então, a consequência disso é que nós temos uma das recessões mais severas da história econômica moderna. De acordo com as previsões do FMI, esse será um dos raros episódios nos últimos 120 anos, eu diria o sétimo ou oitavo episódio, de redução do PIB global. O petróleo foi duramente atingido. Eu acho que é a maior crise enfrentada pela indústria do petróleo nos últimos 100 anos. Só para ter uma comparação com colapsos de preços recentes, em 2008, com o choque financeiro global, os preços do petróleo, assim como das demais commodities, sofreram uma grande queda, mas a redução de demanda foi relativamente pequena, da ordem de 3 ou 4 milhões de barris diários, o que representou, na época, menos de 5% da demanda global. Hoje, em 2014, nós tivemos outro colapso de preços, mas desta vez foi motivado pelo excesso de oferta, pelo crescimento significativo do shale oil, decorrente da revolução tecnológica nos Estados Unidos, que aumentou dramaticamente a produção de petróleo. Nessa ocasião, nós vimos apenas os preços caírem, a economia global não estava em recessão, estava crescendo, a redução de demanda foi mínima. Agora, no presente, com a Covid-19, nós temos a conjunção de dois fatores, os preços em queda e a demanda em queda. Para você ter uma ideia, a expectativa, pelo menos para este mês de abril ou para o trimestre, nós deveremos ter uma redução da demanda global da ordem de 25 milhões de barris. Significa 25% do consumo global. E o fato é que as empresas estão sofrendo muito com esse choque extremamente poderoso. O que se viu ontem foi um episódio que não deve ser generalizado. Embora o mercado seja global, aconteceu uma coincidência de dois fatores. Como é sabido, a capacidade de estocagem no mundo está próximo dos seus limites. Então, hoje é o vencimento de um contrato futuro de maio, e aqueles que carregam contratos futuros até o vencimento, os compradores de contratos futuros, são obrigados a receber o produto físico, onde o mercado financeiro e o mercado físico se encontram. E simplesmente não tem como estocar. Então, você está pagando para se livrar do petróleo, porque não há capacidade de estocagem. Nós, aqui no Brasil, na Petrobras,
logo no início da crise, nós tomamos a decisão de, além de aumentar o colchão de liquidez da companhia, foi a primeira, além de preservar a saúde dos nossos empregados, foi preservar a saúde financeira da empresa. Então, aumentar o colchão de liquidez, nós fizemos isso rapidamente, tínhamos linhas de crédito chamadas revolvers, as linhas de crédito compromissadas, abastecemos o nosso caixa, a nossa dívida foi bastante alongada, um prazo médio de 10 anos, então não tínhamos grandes compromissos de vencimentos esse ano, a rolagem é relativamente fácil. E, por outro lado, reduzimos a produção, paramos aqueles campos que não são viáveis a preços tão baixos. Nós nos preparamos para conviver com um cenário de preço médio no ano de $25. Essas medidas foram tomadas quando exatamente? Essas medidas foram tomadas ainda em março. Ainda em março, ok. Ainda em março. Então, nos reduzimos o nível de utilização das nossas refinarias, porque, para você ter uma ideia, as vendas de querosene de aviação em abril são apenas 6% do que eram no ano passado. Aqui mesmo na minha casa, na Serra, a gente escutava de vez em quando, era normal escutar de vez em quando o ruído de um avião lá em cima, a caminho do Galeão. Hoje é um silêncio absoluto. Só passarinho hoje, só passarinho. Não tem mais aviões. A gasolina está sobrando no mundo. Então, houve uma queda de, eu diria, de 60% na demanda. Aqui, 60% aqui? No Brasil. Aqui no Brasil, 60%. No mundo está sobrando. Aqui a gente tem, falando de estocagem, aqui a gente tem capacidade de armazenamento? Nós estamos com a capacidade de armazenamento ainda sobrando. Eu tenho observado, nossos estoques têm caído. Tem caído por quê? Nós aumentamos as exportações de petróleo cru, a economia chinesa está dando sinal de recuperação, então foi capaz de absorver um bom volume de exportações. Estamos exportando também óleo combustível e diesel para combustível marítimo, porque a Petrobras produz produtos para óleo marítimo, para combustível marítimo, com baixo teor de enxofre. E segue a regra que foi adotada pela International Maritime Organization, de o combustível marítimo chamado bunker oil ter 0,5% apenas de teor de enxofre. Então, o nosso petróleo atende a essas exigências, isso começou a valer em 2020, então estamos nos saindo muito bem, e o GLP, que a demanda até aumentou com pessoas em casa e também, diria, com alguma demanda especulativa, motivada por agitadores que espalham boatos que vai faltar gás de cozinha. Então, a situação no momento é essa. Eu lhe pergunto, justamente, dentro desse cenário no Brasil, a gente tem uma expectativa de que a queda do preço internacional também vai ter, como a gente vem acompanhando, né, normalmente vai ter uma queda aqui também no preço interno, na distribuidora, na bomba. Claro que o brasileiro, quando vê uma notícia dessa, já pensa assim, pô, daqui a pouco o governo vai pagar para encher o tanque do meu carro. Eu não posso sair de casa, mas vou sair com o carro só para andar um pouquinho, né? Aquela coisa do brasileiro de tentar tirar alguma vantagem dessa situação. Mas, enfim, colocando a brincadeira de lado, a gente tem uma expectativa de queda, até onde isso sustenta financeiramente a Petrobras, a partir de que limite mínimo você tem um problema, né? Porque, assim como não é possível você sustentar o preço lá em cima, também não é possível você intervir para sustentar o preço, para evitar que o preço caia, né? Também não é possível evitar
intervir para que o preço suba e também não é possível intervir para que o preço não caia, sendo mais claro aqui. Tem um limite, tem uma faixa, a Petrobras corre o risco de quebrar em função dessa crise? Não, definitivamente a Petrobras não corre o risco de quebrar. Se nós tivéssemos em 2015, 2016, logo depois do assalto que a Petrobras sofreu por parte de uma organização criminosa, cujos efeitos ainda nós estamos lidando até hoje, Claro. as sequelas ficaram. Sempre bom lembrar. Certamente, diante da Covid-19, a Petrobras seria um paciente com todas as comorbidades, seria um paciente de alto risco, iria para a UTI e muito provavelmente morreria. Hoje não, a Petrobras está mais saudável. No ano passado, nós trabalhamos para que a Petrobras se mantivesse de pé a um preço médio de $40 o barril de petróleo. Estamos aprofundando as medidas de redução de custo. Com a liquidez que nós temos, é possível passar o ano com um preço médio do barril de petróleo de $25 e acabar o ano ainda com caixa superior ao mínimo. Então, temos a tranquilidade que a Petrobras não vai quebrar. E a nossa preocupação hoje é com a rentabilidade, que a Petrobras não sofra um choque tão grande em termos de sua rentabilidade e não comprometa o seu futuro. Nós fizemos um corte de investimentos, o previsto para esse ano era $12 bilhões, recuamos para $8,5 bilhões, que em termos de dispêndio de caixa é um pouco menor, e sem cortar nenhum projeto que nós consideramos que vai trazer alto retorno para a companhia no futuro. Inclusive, projetos de pesquisa importantes, como nós temos um projeto chamado XP100, que aumenta dramaticamente a probabilidade de, ao se perfurar um poço, ele ter sucesso, a perfuração, encontrar petróleo. A probabilidade vai aumentada para quase 100%, com o uso de inteligência artificial. Nós estamos promovendo uma transformação digital na Petrobras, exatamente para poder reduzir custos e aumentar significativamente a produtividade. Então, a Petrobras não corre o risco de quebrar. Isso não me deixa acordado pela madrugada. Mas o preço da gasolina, por exemplo, vai cair, tende a cair mais do que já caiu? Nós estamos seguindo os preços internacionais. Até hoje, eu digo hoje porque entra em vigor um novo preço de 91 centavos o litro, nós reduzimos em 52,3% o preço da gasolina na refinaria. Lamentavelmente, eu não vejo isso chegar nas bombas. Houve uma redução. Isso é muito importante. Vamos ressaltar isso aí. Qual é essa queda desde que começou a crise? Quanto já caiu na refinaria? Caiu em 52,3%. 52,3%. Hoje, o litro da gasolina está sendo vendido nas refinarias da Petrobras a 91 centavos. Mas se você for abastecer o seu carro com gasolina, chegar no posto, o preço será um múltiplo disso. Eu vi no início da semana, há poucos dias, aliás, no fim de semana, há poucos dias, gasolina comum a R$ 4,99. Então, há uma distância muito grande. Significa que houve alguma queda nos postos de gasolina, mas mínima em relação ao preço da refinaria. Isso é importante. Eu lhe pergunto, bom, aí depende, obviamente, da bomba, né, do preço da bomba, mas a tendência também, mesmo que os postos segurem por algum tempo, eles também não é possível sustentar uma política, porque a demanda naturalmente está caindo. Talvez em alguns lugares, em função da retomada aí de algumas atividades, eles tenham conseguido sustentar. Aqui em Brasília, por exemplo, eu percebi que pelo menos caiu R$1, né? Você tinha aqui o litro da gasolina sendo vendida a R$4,70, R$4,80,
4,79, 4,89 e hoje está na base aí dos 3,79, 3,89. Há uma preocupação do impacto disso no resto da cadeia e em outros setores, por exemplo, o setor sucro-alcooleiro, em função do preço do etanol, porque naturalmente as pessoas tendem a preferir, se a gasolina cai muito, né, e fica mais barata do que o etanol na bomba, todo mundo vai para a gasolina. E se isso, qual é o impacto que isso pode ter justamente na cadeia do setor sucroalcooleiro, uma vez que você pode ter uma redução drástica dessa demanda? Olha, no ano passado, o etanol hidratado teve o seu consumo aumentado em 16%. A gasolina praticamente ficou estável, não houve aumento de consumo de gasolina no Brasil. Esse ano, nós vamos ver uma queda significativa nos dois, no consumo de gasolina e de etanol, e acredito que o etanol será mais penalizado. Mas isso é o jogo do mercado. Eu creio que, se houver problemas, o governo, como tem feito, o governo brasileiro tem sido bastante ativo em desenvolver programas de assistência aos mais vulneráveis, a setores da atividade econômica, está alerta quanto a isso e poderá efetivamente vir. Eu creio, eu não sou formulador de política econômica, só estou lançando uma hipótese que venha ajudar a indústria sucroalcooleira. Socorrê-la, né? O senhor falava do ano passado. No ano passado a gente também teve aquele mega leilão, né, da cessão onerosa, do pré-sal. Duas questões. Nesta oportunidade, em função justamente da ausência das grandes petroleiras mundiais, a Petrobras acabou exercendo seu direito de preferência, dobrou de tamanho, né, ao adquirir esses blocos do pré-sal, e agora agora vem essa queda do preço internacional. Isso não aumenta o risco justamente de colapso da empresa? Não, os ativos que nós compramos são o que se chama de ativos de classe mundial. São grandes reservas, custo de extração baixo, mais ou menos em torno de $4 o barril de petróleo, é muito baixo. O risco exploratório é baixíssimo, porque nós conhecemos bem a área, já produzimos, inclusive, nessas áreas que foram adquiridas. Então, são projetos que vão entrar em operação daqui a 4 anos. Esse ano, o investimento é pequeno, ele vai se acelerando, vai atingir um pico em 2022. Então, temos tempo até lá, são ativos realmente fantásticos, que vão mudar o perfil de produção, de custos da Petrobras, e não se cogita de maneira nenhuma cancelar ou adiar esses projetos. O Brasil, infelizmente, sofre sempre com essa situação, né? Se o petróleo sobe, afeta a economia. Se o petróleo cai, afeta a economia. A Petrobras, ela tem algum tipo de plano de futuro de diversificar, realmente mudar a sua atuação e ter menos impacto justamente na matriz econômica? O presidente de uma grande companhia de petróleo, há alguns meses, me perguntou qual o ativo que você gosta mais. Eu digo, ativos de classe mundial. Diversificação por si só não adianta nada, pode ser desastrosa, e a Petrobras fez isso no passado, passou até a produzir óleo de mamona, óleo de dendê, se meteu em uma porção de negócios para perder dinheiro. Fertilizante, uma série de... Só perdeu dinheiro. O que a Petrobras sabe fazer bem? Explorar e produzir petróleo. E aí nós temos engenheiros de petróleo, geólogos entre os melhores do mundo, temos a tecnologia, temos capacidade de pesquisa e temos os ativos. O pré-sal é uma província de petróleo extremamente rica. Então, o movimento que nós fizemos foi concentrar
as atividades na Petrobras em exploração e produção de petróleo e gás, onde temos também perspectivas promissoras a médio prazo, e vender uma série de ativos que eram um peso morto na companhia, que só drenavam o caixa que era gerado pelas atividades de petróleo. Custava muito caro à companhia. Então, não é essa a intenção da Petrobras em diversificar. Nós vendemos, inclusive, diversificação geográfica. A Petrobras fez uma expansão comprando ativos ali e acolá. Comprando partido político. Exato. Até nos Estados Unidos se fala muito de Pasadena, mas sim, a Petrobras investiu no campo de petróleo, perdeu mais de 4 bilhões de dólares. As perdas totais da Petrobras nos Estados Unidos, com Pasadena mais esse campo de petróleo, somaram 6,3 bilhões de dólares. Nossa. E aí se fizeram, comprou refinaria no Japão, campo de petróleo na África, enfim, uma Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia. E isso tudo foi um peso morto, isso tudo tirou sangue da Petrobras. Então, quando se diz que as perdas da Petrobras com a corrupção foram 6 bilhões de reais, foi muito mais do que isso. Eu não sei te dizer o número, mas foi muito mais do que isso, porque a corrupção anda de mãos dadas com a má gestão. E má gestão foi uma coisa brutal na Petrobras nesses anos que passaram. Virou commodity, né? Eu lhe pergunto, dessa mudança que está acontecendo, de todo esse impacto no mercado internacional, o senhor prevê, por exemplo, algum impacto permanente? Cito aqui, como até abriu a nossa entrevista aqui citando o xisto, né, o mercado de xisto nos Estados Unidos. Há o risco de realmente de quebra e de fechamento, já que era uma fronteira ainda de exploração mais cara, né, mais dispendiosa. Há o risco de uma mudança, de alguma mudança geopolítica em função dessa queda brutal para países como Rússia, Arábia Saudita, Irã? Como é que o senhor vê isso? Eu creio que não. Os Estados Unidos vai se manter como um grande produtor de petróleo. A indústria do shale, ela nasceu como uma indústria de pequenas empresas. E as características do shale favorecem isso, porque o investimento no campo de petróleo demanda muito menos recursos do que o investimento em águas ultraprofundas, como é o caso do pré-sal da Petrobras. Uhum. E os custos de produção deles são altos. Gradualmente, numa crise, é natural que essas empresas alavancadas quebrem, mas os ativos fiquem. E, numa crise, várias vão desaparecer do mercado e já se nota, já de alguns anos, o interesse das grandes companhias de petróleo, aquelas que têm musculatura para enfrentar essas quedas de preço de petróleo, vão adquirir. Eu vejo companhias cortando o investimento e aumentando o endividamento para formar um tesouro de guerra, e nesse tesouro de guerra está reservado algum dinheiro para comprar a preço baixo quem estiver falindo. Não é o nosso caso, né? Não, o nosso caso não é. Seguramente que não é. O senhor passou uma mensagem aqui na entrevista de tranquilidade em relação ao que está acontecendo. Olha, uma crise tem que ser enfrentada com calma, com frieza, com muita racionalidade, com coragem e com otimismo. Otimismo moderado, é claro. Eu conversei com algumas pessoas da equipe econômica agora de manhã, não vou mencionar, obviamente, aqui, mas me passaram uma preocupação. Uma dessas pessoas também falou assim: bom, perdemos a oportunidade de privatizar a Petrobras, agora vamos morrer abraçados com ela. O senhor discorda absolutamente dessa afirmação? A privatização da Petrobras não esteve sobre a mesa em nenhum momento. Uhum. O que está sobre a mesa, nós temos um portfólio de projetos de desinvestimento,
vários deles são transações que já foram assinados os contratos de compra e venda, estão aguardando a satisfação de algumas condições precedentes, como a aprovação pelo CAD, que vão ser realizados. Temos outros projetos que ainda estão na fase não vinculante, já ultrapassou a fase não vinculante das propostas para ter uma fase final. É o caso das refinarias, 8 refinarias. Houve um interesse muito bom nessas refinarias. Que é a herança do PT, né? E nenhum desses compradores potenciais chegou a nós, olha, desisti, perdi o interesse, pediram apenas para adiar o prazo que nós tínhamos, que é natural. Então, eu acho que não vai haver a mudança permanente. Eu, por exemplo, na minha vida profissional, como economista, como executivo, já vivenciei várias crises, umas mais brandas, outras mais severas, como essa, e acho que a economia mundial vai sair dessa, o Brasil vai sair dessa, tão certo como o fato que amanhã de manhã o sol vai nascer novamente. Eu não sei quando, como os ingleses cantavam, we'll meet again, we don't know when, mas we'll meet again, sem dúvida nenhuma. E a Petrobras está, inclusive, numa crise, você tem que aproveitar as oportunidades de aprendizado. Aprende-se várias lições para aplicar no futuro, ou começar a aplicar imediatamente e sair dela mais forte. Perfeito. Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Acho que vai acalmar muita gente no mercado, no governo e na imprensa também. Estou à disposição, estamos à disposição na próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio. Um abraço, bom dia para todos. Tchau, tchau.